A ministração dos anjos através, para nós, é obtida através da oração. Em toda a Bíblia nós temos a orientação para que nós oremos, pedimos, buscamos, batemos, que as portas vão se abrir. Se nós buscarmos, Deus vai ouvir a nossa oração. E quando nós estamos falando isso, pedindo a Deus através do seu Filho Jesus, Deus, o Pai, o Eterno, Ele envia os seus anjos para dar o livramento, para nos socorrer, para nos abençoar, para nos dar aquilo que nós precisamos. Então a ministração dos anjos, ela vem através da oração a Deus. Adoramos a Deus e também fazemos a nossa oração ao nosso Deus. Então, quando na iminência de um acidente, quando você vê que vai acontecer um acidente, e você fala: Jesus, me cobre com teu sangue, ou Deus, tem misericórdia, ou Deus, me livra. Quando você faz isso, você está pedindo ao Pai, e Ele manda o anjo para fazer o livramento. Amém? Então é esse o processo. Você não vai pedir a anjo, e não vai interceder a anjo, e anjo não vai ser mediador da sua palavra. O único Senhor e mediador entre Deus e o homem é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Os anjos são seres espirituais, sobrenaturais, criados por Deus antes de existir a terra. Mas quando os anjos foram criados, pastor? Eu não sei. Mas eu sei que foi antes de Ele construir e fazer a terra. Nós cremos que foi muitos anos para trás. Portanto, eles não são autoexistentes, nem autossuficientes, nem eternos. Os anjos não são seres espirituais, são seres espirituais poderosos, numerosos, mas nós sabemos que eles não se casam, não se reproduzem e não morrem. O próprio Jesus disse isso, explicando aos discípulos que eles não se casam e não se dão em casamento também. Como seres criados, eles foram criados para louvor de Deus. Como nós também fomos criados para louvar a Deus. Por isso que a igreja tem um momento especial no início do culto de louvor e adoração. Quando nós entendemos que nós fomos criados para louvor de Deus, para louvar a Deus, para agradecê-lo todo momento pela nossa vida, por tudo que Ele tem feito por nós, pelo ar que respiramos. Quando nós entendemos essa magnitude, a nossa vida pega outro rumo. E assim como nós fomos criados para louvar a Deus e cumprir o seu propósito, Deus também nos criou os anjos para o seu louvor. Salmo 142, verso 148, verso 2 e 5, fala assim: louvem todos os seus anjos, louvem todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Pois ordenou e eles foram criados. Glória a Deus. Os anjos existem para louvar a Deus. Os anjos existem para cumprir com obediência absoluta as ordens de Deus. Os anjos existem para trabalhar em favor dos que herdam a salvação. Ele nos livra, eles hospedam em nossos lares, eles protegem, eles trazem consolo, eles escoltam as pessoas para o céu, eles vão separar o joio do trigo no final dos tempos, virão com os salvos no céu, e quando Jesus vir na sua segunda vinda para estabelecer o seu reino, Ele vai vir com o seu exército de anjos que pisará sobre o Monte das Oliveiras, e a congregação, os salvos da terra, vai ser unido pelos anjos. Eles se alegram quando um pecador se arrependa. Então essas são as funções dos anjos. Os anjos existem para guerrear contra os demônios a nosso favor. Amém? Além do que o apóstolo Paulo coloca sobre as armas que nós temos disponível para lutar e para guerrear nos mundos espiritual, saiba você que pela graça, pela misericórdia de Deus,
Ele colocou ainda à nossa disposição os seus anjos para guerrear contra o mal a nosso favor. Quantos podem dizer amém? Nós somos protegidos de Deus, nós somos importantes para Deus. Deus nos ama, Deus nos quer, Deus quer que nós levamos uma vida protegido, que nós tenhamos todas as coisas do bem e do melhor, que nada de errado aconteça na nossa vida. Deus é bom, Ele não quer tudo que nós passamos pelas nossas próprias ganâncias, os nossos próprios desejos, as nossas próprias interesses. O ministério dos anjos é de grande importância para a igreja nos nossos dias. Quantas vezes já fomos protegidos de acidentes de carro de forma milagrosa? Quantas vezes fomos poupados de homens maus e violentos, como é o caso dos missionários? Quantas vezes fomos socorridos em lugares ermos? Quantas vezes alguém nos ajudou em hora de aperto sem deixar a menor pista? Ontem em Concord, um membro da nossa igreja testemunhou que uma pessoa, ela passando dificuldade financeira, e escutou um barulho na porta. Quando foi lá, tinha um envelope cheio de dinheiro. E eu falei para ela, pode ser um anjo de Deus, ou pode ser uma pessoa que Deus enviou para deixar esse dinheiro para você. Então, quantas vezes alguém nos ajudou em hora de aperto sem deixar a menor pista? Quantas vezes já hospedamos anjos sem saber? Quantas vezes eles já lutaram por nós nas regiões celestiais, sem nós mesmos termos a menor ideia? Eles serão nossos eternos companheiros no céu. Nós vamos unir a eles lá no paraíso. Quantos podem dizer amém? Glória a Jesus, aleluia. Nós temos esses seres celestiais trabalhando a nosso favor a todo tempo. Não foi só no passado, mas continua hoje. No livro Diário dos Pioneiros, de Daniel Berg e Gunnar Wingren, da Fundação das Assembleias de Deus, que começou lá em Belém do Pará, nós temos um relato do que aconteceu com os servos de Deus que foram evangelizar na cidade de Altamira. E lá eles chegaram em Altamira, 2 casais, e começaram a evangelizar. E o pároco daquela cidade, muito radical, juntou seus fiéis e com o rosário deu uma tunda muito grande neles, passou piche de asfalto neles e soltou eles na floresta amazônica. E foi uma humilhação tremenda para aqueles servos de Deus. Mas com o passar do tempo, Deus tocou no coração de 3 casais para voltarem a Altamira e testificar do poder de Deus para aquela cidade. E eles jejuaram, eles oraram, consagraram suas vidas e foram. Diz que quando estava chegando na cidade, um membro daquele casal começou a ficar com medo e falou: vocês não acham melhor a gente voltar? Mas ele falou: não, nós viemos fazer a missão e nós vamos terminar a missão que Deus nos deu. Chegaram os 3 casais, desceram e foram numa mercearia em frente à praça principal. E ali eles falaram para o dono da mercearia o propósito pelo qual eles estavam lá. Nós viemos aqui evangelizar essa cidade. Ele falou: se vocês pensarem bem, é melhor vocês pegarem a matula de vocês e voltarem diretamente no caminho que vocês vieram, porque aqui a coisa é feia. Então ele falou: não, nós viemos para realizar o trabalho, nós vamos realizar. E o senhor se importa se nós fizermos o culto aqui em frente ao seu estabelecimento? Ele falou: não, de maneira nenhuma, mas a responsabilidade toda aí é de vocês. E eles começaram a abrir as harpas, começaram a cantar os hinos, e naquele momento as pessoas começaram a chegar, e o líder que ia fazer a pregação sentiu um toque nas suas costas, e naquele momento ele olhou e viu um tenente com um batalhão de soldados atrás dele. E o tenente falou assim para ele, falou assim: ó, você pode pregar, pode falar do meu evangelho aí,